Lei Orgânica do Município de Mineiros. Preâmbulo. A Câmara Municipal de Mineiros, sob proteção de Deus e em nome do povo mineirense, por seus representantes, vereadores municipais investidos de poder elaborativo, reafirmando as tradições históricas e os desejos de modernidade deste povo, refletindo as transformações econômicas, democráticas e sociais e fazendo-se instrumento de orientação ordenada do progresso, da justiça e da liberdade no território do município, aprova e promulga a presente Lei Orgânica do Município de Mineiros com as disposições seguintes. Câmara Municipal de Mineiros. Título 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. O município de Mineiros é uma unidade territorial do Estado de Goiás, com personalidade jurídica de direito público interno, que integra a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, dotado de autonomia política, administrativa, financeira e legislativa nos termos assegurados pela Constituição da República, pela Constituição do Estado e por esta Lei Orgânica. Artigo 2º. O município objetiva na sua área territorial e de sua competência, o seu desenvolvimento com a construção de uma comunidade livre, justa e solidária, fundamentada na autonomia, na cidadania, na dignidade da pessoa humana, nos valores sociais do trabalho, na livre iniciativa e no pluralismo político, exercendo seu poder por decisão dos munícipes, pelos seus representantes eleitos diretamente, nos termos desta Lei Orgânica, da Constituição do Estado e da Constituição da República. Parágrafo único. A ação objetiva municipal desenvolve-se em todo o seu território, sem privilégios de distritos, zonas ou bairros, reduzindo-se as desigualdades regionais e sociais, promovendo o bem-estar de todos, sem preconceitos e sem discriminação. Artigo 3º. O território do município poderá ser dividido em distritos criados, organizados ou suprimidos por lei municipal, observada a legislação estadual e consulta plebiscitária e o disposto nesta Lei Orgânica. Parágrafo único. Qualquer alteração dos limites do território municipal obedecerá à lei complementar estadual específica, preservando-se a continuidade e a unidade histórico-cultural do ambiente urbano, dependendo de consulta prévia às populações diretamente interessadas, mediante plebiscito. Artigo 4º. A sede do município dá-lhe o nome e tem a categoria de cidade, enquanto a sede de distrito que vier a ser criada tem a categoria de vila. Artigo 5º. São bens do município. Inciso 1. Os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos. Inciso 2. O produto da arrecadação de tributos, taxas e rendas de sua competência e os atribuídos pelo artigo 107 da Constituição Estadual. Inciso 3. Os direitos, ações, coisas móveis e imóveis situadas ou não no seu território e que não pertencerem à União, aos Estados, ao Distrito Federal, a outro município ou aos particulares. Parágrafo único. Nos termos da lei, é assegurada ao município a participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia e de outros recursos naturais no seu território, ou compensação financeira por essa exploração, obedecidos os princípios do parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição Federal. Artigo 6º. São símbolos do município, representativos de sua cultura e história, o brasão, a bandeira e o hino, instituídos em lei. Parágrafo 1º. Os atuais brasão e bandeira do município serão mudados após consulta popular, via plebiscitária por concurso público regulamentado por lei. Parágrafo 2º. O hino municipal será criado por concurso público. Parágrafo 3º. O brasão do município reproduzido em medalha de metal precioso será objeto de outorga às pessoas que reconhecidamente sobressaírem em defesa dos interesses de mineiros, definidos em lei ordinária. Parágrafo 4º. A data comemorativa oficial da emancipação política do município é a de 31 de outubro. Título 2. Da competência municipal. Artigo 7º. Compete ao município. Inciso 1. Legislar sobre assuntos de interesse local. Inciso 2. Suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Inciso 3. Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar as suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. Inciso 4. Criar, organizar e suprimir distritos, observando o disposto nesta lei orgânica e na legislação estadual pertinente. Inciso 5. Instituir a Guarda Municipal destinada à proteção de bens, serviços, instalações e pessoas, conforme dispuser a lei. Inciso 6. Organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, entre outros, os seguintes serviços. A.
Transporte coletivo urbano e intramunicipal, que terá caráter essencial. B. Abastecimento de água e esgotos sanitários. C. Mercado, feiras e matadouros locais. D. Limpeza pública, coleta domiciliar e destinação final do lixo. Inciso 7. Explorar as seguintes atividades. A. Loterias, sorteios e consórcios permitidos pela legislação federal. B. Extração, produção e comercialização de materiais básicos de construção, visando atender às obras públicas e os programas habitacionais de baixo custo. Inciso 8. Manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programa de educação pré-escolar e ensino fundamental. Inciso 9. Prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população. Inciso 10. Promover a proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. Inciso 11. Promover a cultura e a recreação. Inciso 12. Fomentar a produção agropecuária e demais atividades econômicas, inclusive artesanal, com especial atenção às microempresas. Inciso 13. Preservar as florestas, a fauna, flora e o solo. Inciso 14. Realizar serviços de assistência social, diretamente ou por meio de instituições privadas, conforme critérios e condições fixadas em lei municipal. Inciso 15. Realizar programas de apoio às práticas desportivas. Inciso 16. Realizar programas de alfabetização. Inciso 17. Realizar atividades de defesa civil, inclusive a de combate a incêndios e prevenção de acidentes naturais em coordenação com a União e o Estado. Inciso 18. Manter instituição municipal de ensino superior visando a formação acadêmica e a pesquisa. Inciso 19. Promover, no que couber, adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso do parcelamento e da ocupação do solo urbano, de acordo com o artigo 12 das disposições transitórias da Constituição Estadual. Inciso 20. Elaborar e executar o plano diretor. Inciso 21. Executar obras de A. Abertura, pavimentação e conservação de vias. B. Construção e conservação de estradas, parques, jardins e hortos florestais. C. Construção e conservação de estradas vicinais. D. Edificação e conservação de prédios públicos municipais. Inciso 22. Fixar A. Tarifas dos serviços, inclusive dos serviços de táxis. B. Horário de funcionamento dos estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços. Inciso 23. Sinalizar as vias públicas urbanas e rurais. Inciso 24. Regulamentar a utilização de vias e logradouros. Inciso 25. Conceder licença para A. Localização, instalação e funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços. B. Fixação de cartazes, letreiros, anúncios, faixas, emblemas e utilização de alto-falantes para fins de publicidade e propaganda. C. Exercício de comércio eventual ou ambulante. D. Realização de jogos, espetáculos e divertimentos públicos, observadas as prescrições legais. É prestação dos serviços de táxis. Artigo 8º. Além das competências previstas no artigo anterior, o município atuará em cooperação com a União e o Estado no exercício das competências enumeradas no artigo 23 da Constituição Federal e nos artigos 6º, 64 e 65 da Constituição do Estado de Goiás, desde que as condições sejam de interesse do município. Título 3. Do Governo Municipal. Capítulo 1. Dos Poderes Municipais. Artigo 9º. O governo municipal é constituído pelos poderes legislativo e executivo, independentes e harmônicos entre si. Parágrafo único. É vedada aos poderes municipais a delegação recíproca de atribuições, salvo nos casos previstos nesta lei orgânica. Capítulo 2. Do Poder Legislativo. Seção 1. Da Câmara Municipal. Artigo 10. O poder legislativo é exercido pela Câmara Municipal, composta de vereadores, eleitos para cada legislatura entre cidadãos maiores de 18 anos, no exercício dos direitos políticos pelo voto direto e secreto. Parágrafo único. Cada legislatura terá duração de 4 anos. Artigo 11. O número de vereadores, para a composição da Câmara Municipal de Mineiros, será de 15 vereadores, em conformidade com o artigo 29, inciso 4, a linha D da Constituição Federal. Artigo 12.
Salvo disposições em contrário desta lei orgânica, as deliberações da Câmara Municipal e de suas comissões serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta de seus membros. Seção 2. Da posse. Artigo 13. A Câmara Municipal reunir-se-á em sessão preparatória, a partir de 1º de janeiro do primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros. Parágrafo 1º. Sob a presidência do vereador que mais recentemente tenha exercido cargo na mesa, ou, na hipótese de inexistir tal situação, do mais votado entre os presentes, os demais vereadores prestarão compromisso e tomarão posse, cabendo ao presidente prestar o seguinte compromisso: prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal, observar as leis, desempenhar o mandato que me foi confiado e trabalhar pelo progresso do município e pelo bem-estar de seu povo. Parágrafo 2º. Prestado o compromisso pelo presidente, o secretário que for designado por ele para esse fim fará a chamada nominal de cada vereador, que declara: assim o prometo. Parágrafo 3º. O vereador que não tomar posse na sessão prevista neste artigo deverá fazê-lo no prazo de 15 dias, salvo motivo justo aceito pela Câmara Municipal. Parágrafo 4º. No ato da posse, os vereadores deverão desincompatibilizar-se e fazer declaração de seus bens, repetida quando do término do mandato, sendo ambas transcritas em livro próprio e cartório de títulos e documentos, resumidos em ata e divulgadas para o conhecimento público. Seção 3. Das atribuições da Câmara Municipal. Artigo 14. Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, legislar sobre as matérias de competência do município, especialmente no que se refere ao seguinte. Inciso 1. Assuntos de interesse local, inclusive suplementando a legislação federal e a estadual, notadamente no que diz respeito a à saúde, à assistência pública e à proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiências. B. A proteção de documentos, obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, notáveis, os parques e reservas ecológicas e os sítios arqueológicos, os monumentos e paisagens naturais do município. C. A impedir a evasão, destruição e a descaracterização de obras de arte e outros bens de valor histórico e cultural do município. D. A abertura de meios de acesso à cultura, à educação, à ciência e à pesquisa. E. A proteção ao meio ambiente e ao combate à poluição. F. Ao incentivo à indústria, ao comércio, à agropecuária de pequeno e médio porte, notadamente aos micros e pequenos empresários desses setores. G. A criação de distritos agroindústrias. H. Ao fomento da produção de alimentos e à organização do abastecimento alimentar, e à promoção de programas de construção de moradias, melhorando as condições habitacionais e de saneamento básico. J. Ao combate às causas da pobreza e aos fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. L. Ao registro, ao acompanhamento e à fiscalização das concessões de pesquisa e exploração dos recursos hídricos e minerais em seu território. M. Ao estabelecimento e à implantação da política de educação para o trânsito. N. A cooperação com a União e o Estado, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar, atendidas as normas fixadas em lei complementar federal. O. Ao uso e ao armazenamento dos agrotóxicos, substâncias químicas, tóxicos, combustíveis inflamáveis, seus componentes e afins. P. A proibir a instalação de reatores nucleares e de depósitos de lixo atômico e radioativos. Q. As políticas públicas do município. Inciso 2. Tributos municipais, bem como autorizar isenções e anistias fiscais e a remissão de dívidas, estas por aprovação de 2/3 dos vereadores. Inciso 3. Orçamento anual, plano plurianual e diretrizes orçamentárias, bem como autorizar a abertura de créditos suplementares e especiais. Inciso 4. Concessão de auxílios e subvenções. Inciso 5. Obtenção e concessão de empréstimos e operações de créditos, bem como autorizar a abertura de créditos suplementares e especiais. Inciso 6. Concessão e permissão de serviços públicos. Inciso 7. Concessão de direito real de uso de bens municipais. Inciso 8. Alienação e concessão de bens imóveis. Inciso 9. Aquisição de bens imóveis, salvo quando se tratar de doação sem encargo. Inciso 10. Criação, organização e supressão de distritos, observada a legislação estadual e a prévia consulta plebiscitária. Inciso 11. Criação, alteração e extinção de cargos, empregos e funções públicas e fixação da respectiva remuneração. Inciso 12. Plano diretor.
Inciso 13. Alteração da denominação de próprios, vias e logradouros públicos. Inciso 14. Guarda municipal destinada a proteger bens, serviços e instalações do município. Inciso 15. Ordenamento, parcelamento, uso e ocupação do solo urbano. Inciso 16. Criação, organização, alteração e extinção de empresas públicas de atividades privadas, observadas a legislação federal e estadual pertinentes. Inciso 17. Organização e prestação de serviços públicos. Artigo 15. Compete à Câmara Municipal, privativamente, entre outras, as seguintes atribuições. Inciso 1. Eleger sua mesa diretora, bem como destituí-la na forma desta lei orgânica e do regimento interno. Inciso 2. Elaborar o seu regimento interno. Inciso 3. Fixar a remuneração do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores, observando-se o disposto do inciso 5 do artigo 29 da Constituição Federal e o estabelecido nesta lei orgânica. Inciso 4. Exercer, com o auxílio do Tribunal de Contas ou órgão estadual competente, a fiscalização financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município. Inciso 5. Julgar as contas anuais do município e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo. Inciso 6. Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa. Inciso 7. Dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção de cargos, empregos e funções de seus serviços e fixar a respectiva remuneração. Inciso 8. Autorizar o prefeito a se ausentar do município, quando a ausência exceder a 15 dias. Inciso 9. Mudar temporariamente a sua sede. Inciso 10. Fiscalizar e controlar diretamente os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta e fundacional. Inciso 11. Proceder à tomada de contas do prefeito municipal, quando não apresentadas à Câmara dentro do prazo de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Inciso 12. Processar e julgar os vereadores, na forma desta lei orgânica. Inciso 13. Representar ao Procurador-Geral da Justiça do Estado de Goiás, mediante aprovação de 2/3 dos seus membros, contra o prefeito, vice-prefeito e secretários municipais ou ocupantes de cargos da mesma natureza, pela prática do crime contra a administração pública que tiver conhecimento. Inciso 14. Dar posse ao prefeito e ao vice-prefeito, conhecer de sua renúncia e afastá-los definitivamente do cargo, nos termos previstos em lei. Inciso 15. Conceder licença ao prefeito, ao vice-prefeito e aos vereadores para afastamento do cargo. Inciso 16. Criar comissões especiais de inquérito sobre fato determinado que se inclua na competência da Câmara Municipal, sempre que o requerer pelo menos 1/3 dos membros da Câmara. Inciso 17. Convocar os secretários municipais ou ocupantes de cargos da mesma natureza para prestar informações sobre matéria de sua competência. Inciso 18. Solicitar informações ao prefeito municipal sobre assuntos referentes à administração. Inciso 19. Autorizar referendo e convocar plebiscito. Inciso 20. Decidir sobre a perda de mandato de vereador, por voto secreto e maioria absoluta, nas hipóteses previstas nesta lei orgânica. Inciso 21. Conceder título de cidadania ou título honorífico a pessoas que tenham reconhecidamente prestado serviços ao município mediante decreto legislativo aprovado pela maioria de 2/3 de seus membros. Inciso 22. Requisitar informações e documentos dos órgãos da administração direta e indireta. Parágrafo 1º. É fixado em 15 dias, prorrogável por igual período, desde que solicitado e devidamente justificado, o prazo para que os responsáveis pelos órgãos da administração direta e indireta do município prestem as informações e encaminhem os documentos requisitados pela Câmara Municipal na forma desta lei orgânica. Parágrafo 2º. O não atendimento no prazo estipulado no parágrafo anterior faculta ao presidente da Câmara ou autor, a autora do requerimento solicitar, na conformidade de legislação vigente, a intervenção do Poder Judiciário para fazer cumprir a exigência. Seção 4. Do Exame Público das Contas Municipais. Artigo 16. As contas do município ficarão à disposição dos cidadãos durante 60 dias, a partir de 15 de abril de cada exercício, no horário de funcionamento da Câmara Municipal, em local de fácil acesso ao público. Seção 5. Da remuneração dos agentes políticos. Artigo 17. A remuneração do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores, nos termos do artigo 15, inciso 3, desta lei,
será fixada determinando-se o valor, atualizado pelo índice de inflação em moeda corrente do país, com a periodicidade estabelecida no decreto legislativo e na resolução que a fixar. Artigo 18. A remuneração do prefeito será composta de subsídios e verba de representação. Parágrafo 1º. A verba de representação do prefeito municipal não poderá exceder a 2/3 de seus subsídios. Parágrafo 2º. A verba de representação do vice-prefeito não poderá exceder a metade da que for fixada para o prefeito municipal. Artigo 19. A remuneração dos vereadores será dividida em parte fixa e parte variável. Parágrafo único. A verba de representação do presidente da Câmara que integra a remuneração não poderá exceder a que for fixada para o prefeito municipal. Artigo 20. A remuneração dos vereadores terá como limite máximo o valor percebido como subsídio pelo prefeito municipal. Artigo 21. Poderá ser prevista remuneração para sessões extraordinárias, desde que observado o limite fixado no artigo anterior. Artigo 22. A não fixação do subsídio do prefeito municipal, do vice-prefeito e dos vereadores no prazo previsto nesta lei orgânica implicará na suspensão de pagamento da remuneração dos vereadores pelo restante do mandato. Parágrafo único. No caso de não fixação prevalecerá a remuneração do mês de dezembro, sendo este valor atualizado monetariamente pelo índice oficial. Artigo 23. A lei fixará critérios de indenização de despesas de viagens do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores. Parágrafo único. A indenização de que trata este artigo não será considerada como remuneração. Seção 6. Da eleição da mesa. Artigo 24. Imediatamente após a posse, os vereadores reunir-se-ão sob a presidência do vereador que mais recentemente tenha exercido cargo na mesa, ou, na hipótese de inexistir tal situação, do mais votado entre os presentes, e havendo maioria absoluta dos membros da Câmara, elegendo os componentes da mesa, que ficarão automaticamente empossados. Parágrafo 1º. O mandato da mesa diretora será de 1 ano, permitindo-se a reeleição para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente, exceto para o cargo de presidente, sendo vedada sua reeleição na mesma legislatura. Parágrafo 2º. Na hipótese de não haver número suficiente para a eleição da mesa, o vereador que mais recentemente tenha exercido cargo na mesa, ou, na hipótese de inexistir tal situação, o mais votado entre os presentes permanecerá na presidência e convocará sessões diárias, até que seja eleita a mesa. Parágrafo 3º. A eleição para a renovação da mesa realizar-se-á obrigatoriamente na primeira sessão ordinária da sessão legislativa referente ao mês de dezembro, empossando-se os eleitos em 1º de janeiro. Parágrafo 4º. Caberá ao regimento interno da Câmara Municipal dispor sobre a composição da mesa diretora e subsidiariamente sobre a sua eleição. Artigo 25. Qualquer vereador componente ou não da mesa, poderá ser destituído pelo voto da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal, dispor sobre o processo de destinação e sobre a substituição do membro destituído. Seção 7. Das atribuições da mesa. Artigo 26. A sessão do Legislativo Anual desenvolve-se de 15 de fevereiro a 15 de dezembro, ininterruptamente e independente de convocação. Parágrafo 1º. As reuniões marcadas para as datas estabelecidas no caput serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente, quando recaírem em sábados, domingos ou feriados. Parágrafo 2º. A Câmara Municipal reunir-se-á em sessões ordinárias, extraordinárias, solenes e secretas, conforme dispuser o seu regimento interno, e as remunerará de acordo com o estabelecido nesta lei orgânica e na legislação específica. Artigo 27. As sessões da Câmara Municipal deverão ser realizadas em recinto destinado ao seu funcionamento, considerando-se nulas as que se realizarem fora dele. Parágrafo 1º. Comprovada a impossibilidade de acesso àquele recinto, ou outra causa que impeça a sua utilização, poderão ser realizadas sessões em outro local, por decisão do presidente da Câmara. Parágrafo 2º. As sessões solenes poderão ser realizadas fora do recinto da Câmara. Artigo 28. As sessões da Câmara serão públicas, salvo deliberação em contrário, tomada pela maioria absoluta de seus membros quando ocorrer motivo relevante de preservação do decoro parlamentar. Artigo 29. As sessões somente poderão ser abertas pelo presidente da Câmara ou por outro membro da mesa com a presença mínima de 1/3 de seus membros. Parágrafo único. Considerar-se-á presente à sessão o vereador que assinar o livro ou folhas de presença até o início da ordem do dia. Artigo 30. A convocação extraordinária da Câmara Municipal dar-se-á
Inciso 1, pelo prefeito municipal quando a entender necessária. Inciso 2, pelo presidente da Câmara quando a entender necessária. Inciso 3, a requerimento da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal. Parágrafo único. A Câmara deliberará somente sobre a matéria para a qual foi convocada. Artigo 31. A Câmara Municipal terá comissões permanentes e especiais constituídas na forma e com as atribuições definidas no regimento interno ou no ato de que resultar a sua criação. Parágrafo 1º. Na mesa diretora e em cada comissão será assegurada tanto quanto possível a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da Câmara. Parágrafo 2º. As comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe: inciso 1. Discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma de regimento, a competência do plenário, salvo se houver recurso de 1/10 dos membros da Câmara. Inciso 2. Realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil. Inciso 3. Convocar secretários municipais ou ocupantes de cargos da mesma natureza para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições. Inciso 4. Receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas. Inciso 5. Solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. Inciso 6. Apreciar programa de obras e planos e sobre eles emitir parecer. Inciso 7. Acompanhar junto à Prefeitura Municipal a elaboração orçamentária bem como a sua posterior execução. Artigo 32. As comissões especiais de inquéritos que terão poderes de investigação, próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento interno, serão criadas pela Câmara mediante requerimento de 1/3 de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que este promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Artigo 33. Qualquer entidade da sociedade civil poderá solicitar ao presidente da Câmara que lhe permita emitir conceitos ou opiniões, junto às comissões, sobre projetos que nelas se encontrarem em estudo. Parágrafo único. O presidente da Câmara enviará o pedido ao presidente da respectiva comissão, a quem caberá deferir ou indeferir o requerimento, indicando, se for o caso, dia e hora para o pronunciamento e seu tempo de duração. Seção 8. Dos vereadores. Subseção 1. Disposições gerais. Artigo 34. Os vereadores gozam de inviolabilidade por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. Artigo 35. Os vereadores não serão obrigados a testemunhar perante a Câmara sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações. Artigo 36. É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no registro interno, o abuso das prerrogativas asseguradas aos vereadores ou a percepção, por estes, de vantagens indevidas. Subseção 2. Das incompatibilidades. Artigo 37. Os vereadores não poderão: inciso 1. Desde a expedição do diploma. A. Firmar ou manter contrato com o município, suas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações ou empresas concessionárias de serviços públicos municipais, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. B. Aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os que sejam demissíveis, ad nutum nas entidades constantes da linha anterior. Inciso 2. Desde a posse. A. Ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato celebrado com o município ou nela exercer função remunerada. B. Ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis ad nutum nas entidades referidas na linha A do inciso 1, salvo o cargo de secretário municipal ou equivalente. C. Patrocinar causas em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere a linha A do inciso 1. D. Ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo. Artigo 38. Perderá mandato o vereador. Inciso 1. Que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior. Inciso 2. Cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Inciso 3. Que deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias da Câmara, salvo em caso de licença ou de missão oficial autorizada. Inciso 4. Que perder ou tiver suspensos os direitos políticos. Inciso 5. Quando decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos na Constituição Federal.
Inciso 6, que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Inciso 7, que deixar de residir no município. Inciso 8, que deixar de tomar posse, sem motivo justificado, dentro do prazo estabelecido nesta lei orgânica. Parágrafo 1º. Extingue-se o mandato, e assim será declarado pelo presidente da Câmara, quando ocorrer falecimento, ou renúncia por escrito, do vereador. Parágrafo 2º. Nos casos dos incisos 1, 2, 6 e 7 deste artigo, a perda do mandato será decidida pela Câmara, por voto escrito e maioria absoluta, mediante provocação da mesa ou de partido político representado na Câmara, assegurada ampla defesa. Parágrafo 3º. Nos casos dos incisos 3, 4, 5 e 8, a perda do mandato será declarada pela mesa da Câmara de ofício ou mediante provocação de qualquer vereador ou partido político representado na Câmara, assegurada ampla defesa nos casos dos incisos 3 e 8. Subseção 3. Do vereador servidor público. Artigo 39. O exercício da vereança por servidor público dar-se-á de acordo com as determinações da Constituição Federal. Parágrafo único. O vereador ocupante de cargo, emprego ou função pública municipal é movível de ofício pelo tempo de duração de seu mandato. Subseção 4. Das licenças. Artigo 40. O vereador poderá licenciar-se. Inciso 1. Por motivos de saúde devidamente comprovados, por atestado firmado por junta médica composta no mínimo de 3 profissionais médicos. Inciso 2, para tratar de interesses particulares, desde que o período de licença não seja superior a 120 dias por sessão legislativa. Parágrafo 1º. Para tratar de interesse particular, por prazo determinado, nunca inferior a 30 dias, podendo o vereador reassumir o exercício do mandato antes do término da licença. Parágrafo 2º. Para fins de remuneração, considerar-se-á como em exercício o vereador licenciado nos termos do inciso 1. Parágrafo 3º. O vereador investido no cargo de secretário municipal ou equivalente será considerado automaticamente licenciado, podendo optar pela remuneração da vereança. Parágrafo 4º. O afastamento para o desempenho de missões temporárias de interesse do município não será considerado como de licença, fazendo o vereador jus à remuneração estabelecida. Subseção 5. Da convocação dos suplentes. Artigo 41. No caso de vaga, licença ou investidura no cargo de secretário municipal ou equivalente, far-se-á a convocação do suplente, pelo presidente da Câmara. Parágrafo 1º. O suplente convocado deverá tomar posse dentro do prazo de 15 dias, salvo motivo justo aceito pela Câmara, sob pena de ser considerado renunciante. Parágrafo 2º. Ocorrendo vaga e não havendo suplente, a presidência da Câmara comunicará o fato, dentro de 48 horas, ao Tribunal Regional Eleitoral. Parágrafo 3º. Enquanto a vaga a que se refere o parágrafo anterior não for preenchida, calcular-se-á o quórum em função dos vereadores remanescentes. Seção 9. Do Processo Legislativo. Subseção 1. Disposição Geral. Artigo 42. O processo legislativo municipal compreende a elaboração de: inciso 1. Emendas à Lei Orgânica Municipal. Inciso 2. Leis complementares. Inciso 3. Leis ordinárias. Inciso 4. Leis delegadas. Inciso 5. Decretos legislativos. Inciso 6. Resoluções. Subseção 2. Das emendas à Lei Orgânica Municipal. Artigo 43. A Lei Orgânica Municipal poderá ser emendada mediante proposta. Inciso 1. De 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal. Inciso 2. Do Prefeito Municipal. Inciso 3. De iniciativa popular. Parágrafo 1º. A proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal será discutida e votada em 2 turnos de discussão e votação, considerando-se aprovada quando obtiver, em ambos, 2/3 dos votos dos membros da Câmara. Parágrafo 2º. A emenda à Lei Orgânica Municipal será promulgada pela mesa da Câmara com o respectivo número de ordem. Subseção 3. Das leis. Artigo 44. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer vereador ou comissão da Câmara, ao prefeito municipal e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta lei orgânica. Artigo 45. Compete privativamente ao prefeito municipal a iniciativa das leis que versem sobre: inciso 1. Regime jurídico dos servidores da administração direta do Poder Executivo. Inciso 2. Criação de cargos, empregos e funções na administração direta e autárquica do município, ou aumento de sua remuneração. Inciso 3. Orçamento anual, diretrizes orçamentárias e plano plurianual.
Inciso 4. Criação, estruturação e atribuições dos órgãos de administração direta do município. Artigo 46. A iniciativa popular será exercida pela apresentação à Câmara Municipal de projeto de lei subscrito por, no mínimo 5% dos eleitores inscritos no município, contendo assunto de interesse específico do município. Parágrafo 1º. A tramitação dos projetos de lei de iniciativa popular obedecerá às normas relativas ao processo legislativo. Parágrafo 2º. Caberá ao regimento interno da Câmara assegurar e dispor sobre o modo pelo qual os projetos de iniciativa serão definidos na tribuna da Câmara. Artigo 47. São objetos de leis complementares as seguintes matérias. Inciso 1. Código Tributário Municipal. Inciso 2. Código de Obras ou Edificações. Inciso 3. Código de Posturas. Inciso 4. Código de Parcelamento do Solo. Inciso 5. Plano Diretor. Inciso 6. Regime Jurídico dos Servidores. Inciso 7. Lei da Estrutura Administrativa do Município. Parágrafo único. As leis complementares exigem para sua aprovação o voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal. Artigo 48. As leis delegadas serão elaboradas pelo Prefeito Municipal. Parágrafo 1º. Não serão objetos de delegação os atos de competência privativa da Câmara Municipal e a legislação sobre planos plurianuais, orçamentos e diretrizes orçamentárias. Parágrafo 2º. A delegação ao Prefeito Municipal terá a forma de decreto legislativo da Câmara Municipal, que especificará seu conteúdo e os termos do exercício. Parágrafo 3º. Se o decreto legislativo determinar a apreciação da lei delegada pela Câmara, esta o fará em votação única vedada qualquer emenda. Artigo 49. Não será admitido aumento da despesa prevista. Inciso 1. Nos projetos de iniciativa exclusiva do Prefeito Municipal, ressalvados, neste caso, os projetos de lei orçamentária. Inciso 2. Nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara Municipal. Artigo 50. O Prefeito Municipal poderá solicitar urgência para a apreciação de projetos de sua iniciativa considerados relevantes, os quais deverão ser apreciados no prazo de 30 dias. Parágrafo 1º. Decorrido sem deliberação, o prazo fixado no caput deste artigo, o projeto será obrigatoriamente incluído na ordem do dia, para que se ultime sua votação, sobrestando-se a deliberação sobre qualquer outra matéria, exceto veto e leis orçamentárias. Parágrafo 2º. O prazo referido neste artigo não ocorre no período de recesso da Câmara e nem se aplica aos projetos de codificação. Artigo 51. O projeto de lei aprovado pela Câmara será, no prazo de 10 dias úteis, enviado pelo seu presidente ao Prefeito Municipal que, concordando, o sancionará no prazo de 15 dias úteis. Parágrafo 1º. Decorrido o prazo de 15 dias úteis, o silêncio do Prefeito Municipal importará em sanção. Parágrafo 2º. Se o Prefeito Municipal considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de 48 horas, ao Presidente da Câmara, os motivos do veto. Parágrafo 3º. O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Parágrafo 4º. O veto será apreciado no prazo de 15 dias úteis contados do seu recebimento, com parecer ou sem ele, em uma única discussão e votação. Parágrafo 5º. O veto somente será rejeitado pela maioria absoluta dos vereadores mediante votação secreta. Parágrafo 6º. Esgotado sem deliberação o prazo previsto no parágrafo 4º deste artigo, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições até sua votação final. Parágrafo 7º. Se o veto for rejeitado, o projeto será enviado ao Prefeito Municipal em 48 horas, para promulgação. Parágrafo 8º. Se o Prefeito Municipal não promulgar a lei nos prazos previstos, e ainda no caso de sanção tácita, o Presidente da Câmara a promulgará e, se este não o fizer no prazo de 48 horas, caberá ao Vice-Presidente obrigatoriamente fazê-lo. Parágrafo 9º. A manutenção do veto não restaura a matéria suprimida ou modificada pela Câmara. Artigo 52. A matéria constante do projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara. Artigo 53.
A resolução destina-se a regular matéria político-administrativa da Câmara de sua competência exclusiva, não dependendo de sanção ou veto do prefeito municipal. Artigo 54. O decreto legislativo destina-se a regular matéria de competência exclusiva, não dependendo de sanção ou veto do prefeito municipal. Artigo 55. O processo legislativo das resoluções e dos decretos legislativos dar-se-á conforme determinado no regime interno da Câmara, observado no que couber o disposto nesta lei orgânica. Artigo 56. O cidadão que o desejar poderá usar da palavra durante a primeira discussão dos projetos de lei, para opinar sobre eles, desde que se inscreva em lista especial na Secretaria da Câmara, antes de iniciado a sessão. Artigo 57. Ao se inscrever, o cidadão deverá fazer referência à matéria sobre a qual falará, não lhe sendo permitido abordar temas que não tenham sido expressamente mencionados na inscrição. Parágrafo 1º. Caberá ao presidente da Câmara fixar o número de cidadãos que poderá fazer uso da palavra em cada sessão. Parágrafo 2º. O regimento interno da Câmara estabelecerá as condições e requisitos para o uso da palavra pelos cidadãos.